Oi, gente. 34º dia do nosso tempo quaresmal. Hoje a minha partilha com vocês é a respeito da liturgia diária, que nos traz hoje a história de duas mulheres muito importantes. A primeira é do Antigo Testamento, está narrada no livro do profeta Daniel, é a história de Susana. Susana era casada com Joaquim, um homem muito abastado, né? Tinha uma boa situação financeira. E casou com Susana, que era uma mulher lindíssima. Nesta época, foram eleitos 2 juízes para cuidar do povo de Deus. E esses 2 juízes, eles não eram bons juízes, eles não eram juízes segundo o coração de Deus. A casa de Susana tinha um lindo jardim e ela todos os dias passeava por esse jardim. E esses juízes começaram a colocar os olhos em cima de Susana, começaram a admirar muito a sua beleza. Por isso que o evangelho disse: teu olho te leva a pecar, arranca-o e joga-o fora. Só que eles não fizeram isso. Eles admiraram tanto a beleza de Susana que acabaram se apaixonando por Susana. E tiveram a cara de pau de dar em cima da mulher. Mas não apenas deram em cima, ameaçaram-na de levantar uma acusação de adultério contra ela, caso ela não se deitasse com eles. Olha que coisa triste, né? Homens que deveriam servir a Deus faziam isso com mulheres inocentes. Não era a primeira com quem eles faziam isso, né? Mas Susana, obediente a Deus, preferiu a morte, não cedeu. Eles então, muito zangados, levaram Susana a julgamento. E vocês sabem, no Antigo Testamento e na época de Jesus, uma mulher que era apanhada em adultério, o final dela era o apedrejamento, era a morte. Pois eles tentaram levar Susana para ser morta, acusando-a de ter cometido adultério, deles terem visto ela debaixo de uma árvore se agarrando com uma outra pessoa. Só que aqueles que confiam no Senhor, eles nunca são abandonados. O Senhor então suscitou ao profeta Daniel, enviou seu espírito ao profeta Daniel, que se levantou, era ainda muito jovem, se levantou no meio da assembleia e pediu para interrogar a esses juízes. E quando Daniel vai interrogar, descobre que tudo era uma armação. Daniel pergunta para eles separadamente, né? Debaixo de que árvore eles tinham visto o adultério. E aí, como eles foram responder isso, cada um em um lugar, até como eles foram separados e não tiveram tempo para combinar essa resposta, Daniel então descobre que eles estavam mentindo, que eles não tinham visto Susana cometer adultério, que na verdade eles estavam desejando Susana, e decreta a morte para eles. Isso, queridos, nos ensina a ser fiel. Se permanecermos na verdade, a verdade cuida de nós, porque a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. A verdade está com Deus. E se nós estamos com a verdade, será feito justiça a cada um de nós. Por meio do profeta Daniel, foi feito justiça a Susana, que foi liberta da morte, porque Deus suscitou isso ao coração de Daniel, para que nenhum mal lhe acontecesse. Se confiamos no Senhor, Ele envia os seus anjos para nos guardar. Essa leitura lá do livro do profeta Daniel conversa com o evangelho de hoje, que é da mulher que foi apanhada em adultério. E aí, vocês sabem, estamos aqui na reta final da quaresma. Jesus está sendo cada vez mais provado, porque estão querendo descobrir uma forma de condená-lo à morte. Então, eles estão fazendo tudo para pegar Jesus em contradição. Então, eles pegam esta mulher em adultério, mas levam apenas a mulher para jogar aos pés de Jesus, para que Jesus decida o que vai acontecer com ela. Para ver se Jesus vai desdizer o mandamento de Moisés, né, o mandamento de Deus dado a Moisés, para que a mulher apanhada em adultério seja apedrejada, ou se ele vai libertar essa mulher e ser conivente com o pecado. O homem, ninguém lembrou de levar, porque ele também estava adulterando. Essa cena da pecadora caída aos pés de Jesus, ela é épica, ela é linda.
né? A miserável que encontra com a misericórdia. Então eles lançam essa mulher aos pés de Jesus para que Jesus a julgue. E Jesus se abaixa e começa a escrever na terra. Isso simboliza que a primeira lei foi escrita numa pedra, porque os homens tinham o coração empedernido. Então era preciso que fosse escrito numa rocha. Agora Jesus escreve na areia. Acho que eu falei pedra, né? Mas foi na areia. Jesus escreve na areia para dizer que agora há uma nova lei. Ele é a nova lei. E aí o que Jesus faz? Ele se levanta e diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Lança para eles a responsabilidade de condená-la ou não. Se eles não tiverem pecado, eles irão apedrejá-la porque ela pecou. Mas não foi o que aconteceu. Do mais velho ao mais jovem foram jogando a pedra no chão e saindo de fininho, um por um. E aí Jesus pergunta para a mulher, né? Alguém te condenou? E ela, olhando para os lados, diz: não, Senhor, ninguém me condenou. Jesus diz para ela: eu também não te condeno. Mas o mais importante nisso é quando ele diz: vá e não peques mais. Jesus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Se você pecou, como eu, como todos nós pecamos, se nos arrependermos, nós podemos ir até Jesus e pedir misericórdia. Se de fato estivermos arrependidos do pecado que cometemos, ele vai nos perdoar com a indicação de que nós nunca mais voltemos a pecar. Quando nós vamos para a confissão, esse é um material que não pode faltar. É uma matéria que não pode faltar numa confissão. É o arrependimento e o desejo de não mais pecar. Se cairmos, nós voltamos de novo arrependido, pedimos perdão novamente, mas é sempre com o desejo de não mais pecar. Jesus nos ama, Jesus é rico em misericórdia, ele veio por mim, veio por você. Então, não tenhamos medo de nos aproximar do seu coração misericordioso e de mudar de vida, de ser aquilo que ele deseja. Jamais cedamos às investidas do maligno. Nós temos um Pai poderoso que nos ama.